Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar das funções da medula espinhal. O nosso sistema nervoso central ele é composto de duas partes. O cérebro, que fica no encéfalo, e a medula espinhal, que fica alojado dentro da nossa coluna vertebral, no interior das nossas vértebras. Então, essa estrutura do sistema nervoso central, como ele está dentro das vértebras, ele é chamado de medula espinhal, porque medula significa interno e espinhal, ou também espinal, refere-se à coluna vertebral. A medula espinhal também pode ser chamada de espinha dorsal, porque elas ficam posicionadas na região posterior do nosso corpo, ou seja, na nossa região dorsal, está voltada para as costas. Em relação às funções da medula espinhal, são duas. A primeira, aquela informação clássica, aquela mais comum, que é de conduzir informação de todo o nosso corpo para o cérebro e vice-versa, conduzir respostas do cérebro para todo o nosso corpo. E para isso também, além do nosso sistema nervoso central, nós temos os nervos, que a gente considera como sistema nervoso periférico. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma outra função da medula espinhal, que é uma função protetora, de proteger o organismo, através então da geração de respostas rápidas e involuntárias de braços e pernas quando o organismo recebe algum estímulo externo. E isso a gente chama de ato reflexo ou reflexo medular. O exemplo mais famoso é aquele de quando nós vamos no médico, um ortopedista ou neurologista, e ele dá pequenas batidinhas com um martelo no nosso joelho. E de maneira involuntária a gente responde com um chute. O interessante disso é que esse chute não foi comandado pelo nosso cérebro, ele foi comandado pela nossa medula espinhal. Então é um chute involuntário. A gente não pensa para executar essa movimentação da perna. Bom, mas se esse chute foi comandado pela medula, como que ela faz para realizar esse movimento? Então presta bastante atenção aqui. Quando o médico bate com o martelo no joelho, nós temos receptores de tato associados aos tendões que estão vinculados a esse joelho. Quando esses receptores são ativados, eles mandam através de neurônios um impulso nervoso até a nossa medula. Esses neurônios que vão levar a informação até a medula são chamados de neurônios sensitivos. E eles vão sempre chegar pela região posterior da nossa medula. Aí eles vão levar o impulso nervoso até a parte interna da medula, aqui na região H, na massa cinzenta, e esses neurônios sensitivos vão se conectar com neurônios motores, que vão levar um impulso nervoso até o músculo da coxa, que é o músculo isquiotibial. Ele vai se contrair, fazendo com que a perna levante, ou seja, promovendo o chute. Então ocorre um circuito de recepção da informação externa, um neurônio sensitivo que vai levar essa informação até a nossa medula e vai chegar sempre pela região dorsal. Posterior a isso, vai ter um neurônio motor que vai sair pela região ventral da medula. E esse neurônio motor vai estar sempre associado a um músculo que vai levar uma contração muscular, fazendo com que a perna se movimente. Então eu coloquei aqui para vocês os elementos envolvidos no reflexo do chute. Bom, só uma coisa. O chute a gente chama de ato reflexo ou reflexo medular. Agora, os elementos envolvidos, o conjunto deles, a gente chama de arco reflexo. E quem são eles? São sempre receptores que vão receber então a informação interna, neurônio sensitivo, neurônio motor e o músculo que vai executar a movimentação. Muito importante aqui, o neurônio sensitivo ele vai sempre chegar na nossa medula pela região posterior, ou seja, a região dorsal da nossa medula. Ele vai chegar então, aqui na região H, ele vai se conectar com o neurônio motor, vai fazer sinapse com o neurônio motor. Esse neurônio motor, ele vai levar a informação, vai levar o impulso nervoso até o músculo, saindo sempre pela região anterior da nossa medula espinhal. Lembrando que na região anterior da medula está posicionada a fissura mediana. Então o receptor recebe a informação, transmite a informação para o neurônio sensitivo, que vai até a medula, onde vai haver a comunicação dele com o neurônio motor. O neurônio motor vai sair da medula, levando impulso nervoso até o músculo, para que o outro músculo se movimente. Então vocês podem ver que esse chute não vai ser executado pelo cérebro, e sim pela medula espinhal. Então é diferente. Se você estiver sentado aí e quiser chutar, quem vai comandar isso vai ser o seu cérebro. Agora, se eu chegar e der uma marteladinha no seu joelho e executar o chute, quem vai comandar isso vai ser a medula. Eu disse para vocês ali atrás que essa função da medula é sempre uma função protetora do organismo. Bom, mas qual que é o perigo que nós poderíamos estar
para que a medula responda dessa forma. Nessa questão, a situação de perigo seria no momento que você fosse elevar um objeto pesado de forma imprevista, de repente. Quando isso acontece, vai ter uma tensão sobre os joelhos. Isso então, a medula vai executar um chute que vai ajudar vocês a ficar em pé e suportar a carga. É claro que isso vai passar de uma maneira imperceptível, porque você vai estar mais preocupado em carregar o objeto que você estiver segurando. Mas esse exame ele é muito utilizado então por ortopedistas e neurologistas a fim de avaliar o funcionamento do sistema nervoso da pessoa. E olha que interessante, além desse reflexo patelar, que é resultado daquela batidinha no joelho, existem outros reflexos muito mais comuns que estão associados à dor, como por exemplo, você pisar num prego, tocar numa agulha ou então encostar numa panela, num fogão quente, tudo de maneira imprevista. Quando isso acontece, nós, sem pensarmos, de maneira imediata, a gente acaba retirando o braço ou a perna em questão. Isso daqui vai ser sempre executado pela medula. Então a medula, recebendo informação, ela vai promover o ato reflexo de retirada do braço e perna em questão, e junto com isso, através de um neurônio associativo, a medula vai levar a informação até o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai traduzir essa informação como dor. Então é por isso que quando a gente encosta numa agulha assim de maneira repentina, a gente tira a mão e só vai sentir a dor depois. Quando você está lá mexendo no fogão, esquece que o fogão estava ligado, estava quente, encostou a mão nele, você tira a mão de maneira repentina e sente a dor sempre de maneira posterior. Então, por isso que a medula tem uma função de defesa do organismo. Imagine se você encostasse a mão no fogão, até a resposta chegar ao seu cérebro e o seu cérebro interpretar aquilo como dor, a sua mão continuaria sendo danificada. Então a gente tira primeiro a mão para depois sentir a dor. Por isso que essa atividade da medula tem uma função protetora do organismo. Agora, se você estiver fazendo uma prova ou então for prestar vestibular, vocês têm que lembrar qual que é o circuito do arco reflexo. Primeiro, a gente recebe um estímulo por um receptor. Esse receptor vai mandar informação através de um neurônio sensorial até a nossa medula. Só que esse neurônio sensorial, ele chega na medula sempre na região posterior, dorsal da medula. Vai fazer sinapse com o neurônio motor e esse neurônio motor vai sair da medula, dizemos assim, ele vai levar o impulso nervoso da medula até o músculo, sempre pela região ventral da medula. Lembrando que na região ventral nós temos a fissura mediana da medula. E muito importante, sempre que o ato reflexo estiver associado à dor, o que vai acontecer? Além desse circuito aqui, vai haver um neurônio associativo, ou também chamado intercalar, que vai levar essa informação de maneira vertical até o cérebro. Aí o cérebro vai traduzir como dor para vocês. E para finalizar o vídeo, eu trouxe uma questão típica de vestibular, abordando o arco reflexo. Então ele diz aqui, para a propagação do impulso nervoso, é necessário um estímulo que gera uma resposta. Esse esquema a seguir representa um arco reflexo no qual o calor da chama de uma vela provoca a retração do braço e afastamento da mão da fonte de calor. Então a gente tem aqui a medula desenhada, né, os neurônios aqui chegando e saindo dele. No momento inicial nós temos um braço que está próximo a uma vela e no momento final esse braço sendo afastado da vela através do ato reflexo. Na letra A ele pergunta isso daqui, qual a consequência da secção, ou seja, do corte representado no corte A? Ou seja, o que acontece se eu cortar esse neurônio aqui? Aí o que vocês têm que verificar? Quando o neurônio sensitivo ele é notificado pelo receptor, ele leva informação à medula sempre pela região posterior, ou seja, sempre pela região dorsal da medula. Então, se esse nervo for cortado, a informação não vai chegar à medula. Então, o que vai acontecer com a pessoa? Ela não vai nem sentir a chama e não vai tirar o braço, vai deixar a mão lá queimando à toa. E na letra B ele pergunta qual a consequência da secção da raiz ventral do nervo representado pelo corte B. Então, se você chegar e cortar esse neurônio aqui, o que vai acontecer com a pessoa? Bom, mais uma vez, o neurônio sensitivo vai ser ativado pelos receptores, vai levar essa informação até a medula, e o que vai acontecer à medula? Vai mandar uma resposta até o músculo para que o braço seja retirado do lugar. Só que se você cortar esse neurônio aqui, o que vai acontecer? A informação não vai chegar até o músculo, ou seja, o braço não vai ser retraído. Então, na situação B, a pessoa vai ficar com o braço posicionado na chama, sentindo a dor, mas não vai tirar o braço dali, porque não vai haver a finalização do circuito. Então, deixei aqui a resposta para vocês.
E é isso aí. Falou!